hoje que não está aqui no meu script. Jesus estava, aliás, os discípulos estavam no barco, no mar da Galileia. Quando se fala em mar da Galileia, irmãos, não é um oceano não, viu? Não é feito aqui, o Oceano Atlântico, aqui a Praia de Itabaúna, não. É um lago extenso de água doce, é chamado de mar. Mar da Galileia, ou de Genezaré, o Quinerete e assim por diante. Muito bem. Então eles estavam no barco, os discípulos do Senhor. Jesus não estava com eles. Diz o texto que em dado momento eles começam a perceber que vem alguém andando sobre as ondas do mar. Imaginem que situação difícil, né? Que experiência aqueles homens estavam experimentando. E gritaram: é um fantasma! Eu diria, talvez se dissesse também. Não podia correr com medo porque estava dentro do barco. Não tinha o que fazer, né? Porque se fosse, né, no chão, olha, pé, ninguém conseguia pegar você. Você corria com medo. É um fantasma, sou eu, não tem mais. Aí Pedro, que era uma pessoa de uma personalidade extraordinária, né? Aquele sanguíneo, aquele homem afoito, né? Aquele homem que se apresentava logo para dar solução às dificuldades, ele disse: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, andando sobre as ondas do mar. Jesus disse: vem! E agora? Vem! E Pedro sai do barco, parece que dá para a gente ver, né? Bota a perna, o pé, aí percebe que não afunda. Aí tem a coragem de soltar o outro pé do barco, aí colocou os dois pés, coisa boa, e começa andando sobre as ondas do mar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Diz a Bíblia que em dado momento, não sabemos se ele andou 10 metros, 5 metros, 2 metros, não sabemos. O fato é que ele começou a sentir a força do vento. Olha aí, as ondas do mar. Aí, meus queridos, começa, diz o olhar de Jesus, começa a afundar. Pode ser que aqui esteja algum irmão nessa situação. Já andou muitos anos não, um bocado, né, sobre as ondas do mar, vencendo a dificuldade, as lutas, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas hoje está sentindo a força do vento e o mover das águas está afundando. Eu queria agora de voltar para olhar para Jesus. Amém? Olhar pela fé. E Pedro, apesar das suas fraquezas, das suas limitações, ia afundando, mas ele sabia que se ele buscasse o socorro do Senhor, ele seria atendido. Ele disse, fez uma oração pequena. Imagina se ele dissesse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, Deus que fez o céu, a terra e o mar, Deus que fez os peixes, as aves do céu, as plantas, e começa a Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus que abriu o mar vermelho e destruiu Jericó, e aí ele tinha morrido afogado. A oração foi curta e breve: Senhor, salva-me. A oração do desesperado, irmãos. Se você nessa noite, eu queria pela graça de Deus, lhe animar a você voltar a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, salva-me. E você vai sentir a mão poderosa de Deus sentando nas tuas mãos e dizendo: homem de pouca fé, por que duvidais? Meu querido, olhe para Jesus nessa noite, confie nele. E você que ainda não tem uma experiência com Cristo, eu queria lhe dizer nesta noite que Deus já providenciou a sua eterna redenção. Você pode recebê-la pela fé. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as bênçãos que Deus nos dá através de Jesus Cristo são recebidas pela fé. Eu queria dizer mais aos irmãos o seguinte: é que o povo de Deus é um povo já abençoado. A questão, irmão, não é ser novamente abençoado, é usufruir das bênçãos de Deus. Amém?
Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Observe o verbo, o tempo dele. Cadê a professora Isabel? Quer dizer que já aconteceu, com toda sorte de bênçãos espirituais no lugar celestial em Cristo Jesus. A grande questão, irmãos, hoje a igreja está vivendo uma incoerência, como disse Geraldo Batista, um paradoxo. Ela é, mas não vive aquilo que é. Ela tem, mas não goza daquilo que tem. Por quê? Aí não descobriu que se pode viver plenamente, abençoado, gozando das bênçãos de Deus pela fé. O Senhor diz apenas uma palavra e o meu céu ficará curado. Jesus admirou-se, porque Deus, irmãos, Ele sonda cada coração e vê se tem ou não tem fé dentro dele. Não disse Jesus, não teve ninguém que eu conheci, Jesus disse, né? Em Israel, tivesse uma fé como este homem aqui. Então vá para casa, o seu criado já está curado, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Meu querido, nessa noite o Senhor olhe para Jesus, confie nele, amém? Entregue mesmo, entregue ao Senhor o seu caminho, confie nele, porque o texto diz tudo, diga comigo, tudo ele faz. Qual é a sua dificuldade? Quais são as suas lutas? Coloque nos pés de Jesus, confie nele, cria na sua palavra. Você acha que Deus iria empenhar a sua palavra e não haveria de cumprir? Porque eu sou um pobre, miserável, pecador, mas se eu disser uma coisa, eu procuro cumprir a minha palavra. O Senhor foi lá. Foi o que eu disse lá, o Senhor. Eu falei sobre as lâmpadas, não foi? Ficaram lá, tantas lâmpadas, uma sem a caixa, não foi? O Senhor encontrou lá do mesmo jeito que eu lhe disse. Porque uma coisa que Deus colocou no meu coração é de ser fiel. Não sou um homem com palavra dobre nem mentiroso. Imagine, irmãos, um pobre, miserável, pecador dizendo isso, e você olhar para Deus que é absoluto, que é verdadeiro, que é fiel, e que olha para ele dizer: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você, meu querido, cumprir a sua parte, com certeza absoluta, Deus cumprirá a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pedi, dá-se-vos-á. Quem foi que disse isso? Fui eu? Foi o pastor presidente da nação? Foi Pedro? Foi Paulo? Foi, irmãos, foi Jesus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele, inclusive você, todo aquele, inclusive você, todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Louvado seja Deus por isso. Meu querido, Deus já resolveu lhe abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Receba nesta noite. Aliás, para você que não gosta nem desse negócio mais pentecostal, receba, irmão. Eu lembrei agora da minha nora lá. Eu digo. Receba, irmão, uma lapada de Jesus. Uma dúvida minha. Uma profetisa lá no Piauí. Aqui não tem isso não, irmão. E pior, em alguns casos, misericórdia, né, irmão? Irmão, é pela fé. Amém? Amém. Então vamos, né? Ver se consegue viver pela fé. Aí você vai andar sobre as ondas do mar. Amém? Você vai dar crédito à palavra do Senhor. Essa palavra que é poderosa, que é cheia de majestade. Essa palavra que Deus prometeu, Ele há de cumprir, irmãos. Louvado seja Deus. Deus há de cumprir. Se você tem promessa de Deus, que você tem, Deus a cumprirá no seu devido tempo. Louvado seja Deus por isso. Mas eu vou terminar a mensagem. Muito bem, irmãos. O Senhor deu a sua palavra, não foi? Autoritária. O seu poder acompanhou a sua palavra. Deus é Deus dos perto e Deus de longe. A palavra do Senhor, o poder dela vai lá e alcança aquele homem, ele é curado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta parte do texto nos mostra que nós estamos diante do Deus que tudo pode, o Deus que é capaz, que não há limite para Ele.
o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, o Deus da igreja, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor. Ele é capaz. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus revelou-se a Abraão, o homem já tinha quase 100 anos de idade. Vai para lá, não, Antônio Ivão. Velho, mais velho que Antônio Ivão. E o Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. E Deus começa a renovar as promessas que Ele fizera a Abraão. Inclusive aquela que ele iria gerar um filho de uma velhinha também. E não foi por obra e graça do Espírito Santo não, meu irmão. Nem foi os recursos artificiais, pelos canais competentes. Deus prometeu, Abraão creu, e Deus cumpriu a sua palavra, e a velhinha engravidou. A velhinha engravidou. O negócio foi tão interessante, chamaram o menino de Riso. Isaac. Riso. Botaram o nome dele de Isaac, não, Riso. Quer dizer, foi um negócio que impressionante, irmão, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o cumprimento dessa palavra ela vai rápido na vida daqueles que creem, que ousam crer no Senhor e confiam nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha, irmão, Jó estava com a vida totalmente arruinada. Perdera os seus bens, era rico, ficou na miséria. A família bem estruturada, bem equilibrada, morre os seus filhos de uma vez só. 10 filhos. Imagina os irmãos, que tragédia. Eu conheço um presbítero de Campina Grande que ele perdeu dois filhos adolescentes. Um deles foi aqui em João Pessoa. A menina veio tomar banho, veio passar o final de semana na casa de uma pessoa crente, até diácono da igreja central na época. E aquela criança foi tomar banho, adolescente, na praia e morreu afogado. Imagina o drama, um pai perder 2 filhos adolescentes em momentos distintos. Aqui não, nós encontramos um homem que perdeu 10 filhos de uma vez, 10 caixões, 10 irmãos. Aquilo é para desarrumar a vida de qualquer pessoa. E para complicar, perdeu a saúde também. Vendia a saúde, agora estava na miséria, todo estragado. Alguém disse que era uma lepra, alguma coisa terrível, que ele pegava uns cacos de telha e se raspando dos ferimentos, coisa horrível, né? Os colegas fugiram dele, as amizades, e quem veio para ajudá-lo veio para importuná-lo, misericórdia, além de queda pôs. Mas ele disse, lá pelas tantas, depois de ouvir as queixas dos seus colegas, as acusações de pecado, que aquilo é porque ele era pecador, porque ele tinha feito mal diante do Senhor, e Deus estava julgando ele, etc, etc, etc. Ele lá no final, depois que ele deu um discurso para ele, porque no livro de Jó, Deus é o único que faz discurso, e quando Deus faz o discurso, todo mundo se cala. Amém? Amém. Todos eles falaram. Todos os seus amigos que vieram se condoer com ele, levantaram o dedão acusando de pecado, ele se defendendo, acusando, se defendendo. Esse é o livro de Jó. Mas lá pelas tantas ele eleva os seus olhos para o céu e diz, bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Amém. Aí diz a palavra que Jó começa a orar pelos seus amigos e Deus muda a sorte de Jó. Louvado seja Deus. Irmão, nós estamos tratando com um Deus que é todo-poderoso. Amém. É capaz de tudo. É o poder da sua palavra, da sua presença. Meu querido, creia nisso. Creia nisso, porque nós não estamos soltos, nós estamos sob o controle deste Deus que é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salvador